pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos. Que tal continuar os comentários à prova da banca IBAD para o concurso para professor do estado da Paraíba? Uma boa ideia, né, pessoal? Prova já em dezembro chegando, é hora de intensificar os estudos e se concentrar naqueles pontos que têm maior probabilidade de cair na prova. Então, o que nós vamos fazer aqui é comentar as questões de língua portuguesa, mostrando para vocês quais são esses pontos para que você intensifique ali, né, se concentre e se aproxime da aprovação. Não se esqueçam que em caso de dúvidas estamos aqui para ajudá-los no que for preciso. Bastando para isso que você se inscreva aqui no nosso canal e poste aqui a sua dúvida, ok? Então não vamos perder muito tempo, vamos começar aí com a leitura do texto, né? E para a resolução das questões de 1 a 10. Então, o texto é: o apagão poderá nos trazer alguma luz. Não tivemos guerra, não tivemos revolução, mas teremos o apagão. O apagão será uma porrada na autoestima, mas terá as suas vantagens. Com o apagão, ficaremos mais humildes como os humildes. A onda narcisista da democracia liberal ficará mais cabreira. As gargalhadas das colunas sociais serão menos luminosas. Nossos flashes menos gloriosos. Baixará o astral das estrelas globais, dos comedores. As bundas ficarão mais tímidas, os peitos de silicone menos arrebitados. Ficaremos menos arrogantes na escuridão de nossas vidas de classe média. Haverá algo de becos escuros, sem saída. A euforia de primeiro mundo falsificado cairá por terra e dará lugar a uma belíssima e genuína infelicidade. O Brasil ainda se lembrará do passado agropastoril que teve e ainda tem. Teremos saudades do matão do luar do sertão, da Rádio Nacional, do acendedor de lampiões da rua, dos candeeiros. Lembraremos das tristes noites dos anos 40, como dos blackouts da Segunda Guerra, mesmo sem submarinos, apenas sinistros assaltantes nas esquinas apagadas. O apagão nos lembrará de velhos carnavais. Tomara que chova 3 dias sem parar. Ou Rio, cidade que nos seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Lembraremos-nos dos discos de 78 RPM, das TVs em preto e branco, de um país mais micha, mais pobre, cambaio, mas bem mais brasileiro em seu caminho da roça, que o golpe de 64 interrompeu, que esta mania prostituída de primeiro mundo matou a tapa. O apagão nos mostrará que somos subdesenvolvidos, que essa superestrutura modernizante está sob pés de barro. O apagão é um upgrade nas periferias e nos bondes do Tigrão, nos lembrando da escuridão física e mental em que vivem, fora de nossas avenidas iluminadas. O apagão nos fará mais pensativos e conscientes de nossa pequenez. Seremos mais poéticos. Em noites estreladas, pensaremos: a solidão dos espaços infinitos nos apavora, como disse Pascal. Ou ainda, se mais líricos, recitaremos Victor Hugo: a hidra universo torce seu corpo cravejado de estrelas. O apagão nos dará medo, o que poderá nos fazer migrar das grandes cidades, deixando para trás as avenidas secas e mortas. O apagão nos fará entender os flagelados do Nordeste, que sempre olharam o céu como uma grande ameaça. O apagão nos fará contemplar o azul sem nuvens, pois aprendemos o que a natureza é quando não é respeitada. O apagão nos fará mais parcimoniosos, respeitosos e públicos. Acreditaremos menos nos arroubos de autossuficiência. O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e noites, que serão nítidos sem as luzes que a modernidade celebra para nos fascinar e nos fazer esquecer que as cidades, de perto, são feias e injustas. Vai diminuir a ferie do capitalismo enganador. Vamos dormir melhor. Talvez amemos mais a verdade dos dias. Acabará a ilusão
Acabará a ilusão dos clubbers e playboys que terão medo dos manos em cruzamentos negros e talvez o amor fique mais recolhido, sussurrado e trêmulo. Talvez o sexo se revalorize como prazer calmo e doce e fique menos rebolante e voraz. Talvez aumente a população com a diminuição das diversões eletrônicas noturnas. O apagão nos fará inseguros na rua, mas talvez mais amigos nos lares e bares. Finalmente, nos fará ainda mais perplexos, pois descobriremos que o Brasil é ainda mais absurdo, pois nunca entenderemos como, com 3 agências cuidando da energia, o governo foi pego de surpresa por essas trevas anunciadas. Só nos resta o consolo de saber que, no fim, o apagão nos trará alguma luz sobre quem somos. Então, o texto do Arnaldo Jabor. E temos aí a questão de número 1, mais uma questão de interpretação de texto, e sabemos que a interpretação de texto é forte aí na banca IBAD. Então vamos lá, pessoal. O apagão é a oportunidade de voltar à forma simples de viver nos campos, matos e pastores, ok? Sim, ok? É uma afirmativa do tipo verdadeira. Vamos poder marcar aqui como ela sendo uma afirmativa verdadeira. Por quê, pessoal? Repare que aqui logo no primeiro momento do texto, né, eles fala mesmo, né, de como será a vida nos campos, que o Brasil vai estar retornando, né, lá para um momento agropastoril da história, ok? Então, viver nos campos, matos e pastores aqui, certo? Então, a afirmativa número 1, verdadeira. 2. O narrador faz analogias com apagões dos anos 40, apontando que, naquele momento, não se era feliz, mas hoje o desenvolvimento trouxe felicidade. Ok? Não, ele faz uma analogia sim, mas não aponta nada sobre dizendo que essa época anterior era infeliz. Pelo contrário, ok? Ele faz traços de felicidade, retoma com um certo saudosismo, ok? Dando a indicar que era sim uma época feliz. Ok? Então, essa afirmativa 2 aqui, falsa. E na 3, o medo poderá estimular as migrações e fortalecer as relações humanas. Sim, ok? Ele diz isso, ok? Acerca, principalmente quando ele fala aqui do Nordeste, certo? Então, o 3 aqui também verdadeiro. Então, 1 e 3 são os verdadeiros. A resposta, letra E. Certo, pessoal? 2. No texto, a linguagem de Jabor. Ok? Qual é a linguagem que o autor, no caso o Arnaldo Jabor, usou nesse texto aí? Ok? A. Encerra o cotidiano do presente, possibilitando a compreensão do agora, do momento instantâneo? Não. Repara que ele faz menção a um cotidiano passado. Ok? E atualiza esse cotidiano. Ok? Então, a falsa. No item B, apresenta o conteúdo de maneira óbvia para que se perca o mínimo do que se quer transmitir? Não, ele vai chamando a atenção até para umas analogias interessantes. Esse texto não tem nada de óbvio. Okay? Então, B, falso. C, apesar da aparência de real, tem contornos ficcionais? Sim, principalmente quando ele faz citação aqui, né, do Victor Hugo ou do filósofo Blaise Pascal, ou quando ele fala do luar, do sertão, ok? Sim, quando ele faz menção ao que pode acontecer no tempo presente. Então, nesse caso, ele é um misto de texto argumentativo com texto ficcional, ok? Então, realmente, a afirmativa letra C aqui na questão de número 2. Na questão de número 3, sobre os elementos destacados do fragmento, a euforia de primeiro mundo falsificado cairá por terra e dará lugar a uma belíssima e genuína infelicidade. É correto afirmar o que aí, pessoal? A letra A, perdão, a palavra A nas duas ocorrências é preposição? Esse A é preposição e aqui é preposição? Esse é um artigo, porque ele está precedendo um substantivo. Ok, gente? Então, se ele é um artigo, ele não é uma preposição. Aqui, sim, ele é uma preposição. Quem dá alguma coisa a. Esse a aqui é regido pelo verbo. Por isso que ele é uma preposição. Então, a falsa. B. O deslocamento de falsificado para antes de euforia com a devida modificação de gênero não provocaria alteração de sentido? Então, temos a falsificada euforia de primeiro mundo. Então, repare que a euforia de primeiro mundo falsificado, quem é falsificado é o primeiro mundo.
E se você passa isso para cá, quem passa a ser falsificado é a euforia, ok? E aí o sentido não pode ser o mesmo, né, pessoal? Então, a letra B falsa, tá? C, belíssima, é um adjetivo no grau superlativo absoluto analítico? Não, é superlativo absoluto, sim, mas não é o analítico. O analítico é que se fosse muito bela. O analítico é aquele que a gente usa duas palavras. Quando a gente usa os sufixos íssimo, érrimo ou ésimo, aí eu tenho o grau superlativo absoluto sintético. Então, o C também falso. Certo? D, belíssima e genuína concordam em gênero e número com o substantivo euforia, ao qual se referem, ok? Não, belíssima e genuína se refere à infelicidade, certo? Então, gente, só sobrou a letra E, resposta da questão número 3. A expressão cairá por terra pode ser substituída, sem alteração de sentido, por ruirá, do verbo ruir, desabar, ok? Então, letra E na questão de número 3. Questão de número 4, temos sobre o segmento. Não tivemos guerra, não tivemos revolução, mas teremos o apagão. É correto afirmar o quê? Certo? Então temos, as categorias sintáticas presentes nas orações são formas independentes? Então tem, não tivemos guerra, não tivemos revolução. Duas orações independentes, sim. Mas a terceira, ó, com esse mais aqui, ela torna-se coordenada. E coordenado já não é mais independente, certo? Já passa a ter uma dependência sintática, tá? Então, na letra A, falso. B, nela há 3 orações subordinadas adverbiais? Não. Temos 2 orações coordenadas assindéticas e uma coordenada sindética adversativa introduzida pelo mas, ok? Então, o item B, falso também. C, há um problema de concordância verbal existente na segunda oração? Qual seria esse problema? O verbo ter concorda com o sujeito oculto nós, certo? O revolução está no singular porque ele é o objeto do verbo ter e o verbo não tem que concordar com o objeto. Falso também. D, os verbos das 3 orações possuem igual regência? Sim, porque são 3 verbos iguais. Verbo ter, verbo ter, verbo ter. Quem tem alguma coisa. Os 3 são verbos transitivos diretos. Resposta da 4, letra D. Ok? E as frases estão na voz passiva sintética? Não. Para ser voz passiva sintética é ter o verbo ser antes aqui e o verbo deveria estar no particípio. Não há nenhum desses 3, então o E não está também na voz passiva. Ok? Mais uma vez, chamo a atenção para vocês a necessidade de estudar análise sintática do período simples e do período composto, pessoal. Né? Várias provas IBAD comentadas aqui, eu venho chamando a atenção porque sempre são questões que caem. E a análise sintática é importante também porque é fundamental para a gente entender também a regência e a concordância, tá? Que também foram cobradas aí nessa questão. Certo? Seguindo em frente, temos a questão de número 5. Sob a égide da norma culta, a única substituição que poderia ser feita sem alteração do valor semântico e linguístico é, na letra A temos, e nos bondes do Tigrão, nos lembrando da escuridão física e mental em que vivem, fora de nossas avenidas iluminadas. E nos bondes do Tigrão, lembrando-nos da escuridão física e mental em que vivem, fora de nossas avenidas iluminadas. Ok? Então, tanto faz colocar o verbo, o pronome, perdão, antes do verbo aqui, quando depois do verbo aqui, certo? Não teria problema nenhum em fazer isso, ok? Lembrando, gente, que é o seguinte, não tendo nada que puxe o pronome para frente, a colocação padrão é a enclítica, é o verbo, o pronome colocado depois do verbo, ok? Então, a colocação mais adequada seria essa daqui, certo? Nessa daqui, nos lembrando, ok? O que ocorre é que o autor do texto usa algo do valor mais coloquial, ok? E isso é permitido, ok? Então, no caso, a única alteração que poderia ser feita aqui na 5 seria, de fato,
aqui na letra A, ok? No item B, por que não pode ser o seduz-nos? Porque esse que é fator de próclise, ele obrigatoriamente puxa o pronome para frente do verbo. Aqui no item C, não se pode começar uma frase com pronome oblíquo átono, ok? As normas de colocação proíbem isso. No item D, nós temos o apagão vai dividir as vidas de novo em dias e noites que serão divididos, né? E aí trocar o que pelo onde. O onde só pode ser colocado se o que vem antes é um lugar. Como noite não é um lugar, o onde não pode ser usado aqui. Ok? E no item E temos o apagão nos dará medo, o que poderá nos fazer migrar das grandes cidades. Trocar por o apagão nos dará medo, aonde poderá nos fazer não. Esse aonde aqui, ok? Também está errado duplamente, tanto pelo mesma razão aqui do item D, o antecedente tem que ser um lugar, como também não há verbo que peça a preposição a. Ok? Então, até por eliminação, letra A aqui na questão de número 5. Certo? Questão 6. A conotação responde pelo efeito de sentido causado pela possível associação entre uma palavra e uma experiência cultural que matiza sua significação. Um exemplo de linguagem conotativa está na alternativa. Tem aqui um pedação enorme, uma pegadinha velha, que é colocar uma ótima introdução aqui, grande, cheia de explicação, mas o que se quer mesmo, gente, é saber qual é o trecho em que eu tenho linguagem figurada, porque a linguagem conotativa é a linguagem figurada, ok? Então, onde é que eu tenho linguagem figurada? No item B, o apagão poderá nos trazer alguma luz, ok? É aqui uma personificação, ou seja, atribuir características humanas ao que não é humano, ok? Também poderia ter aqui uma antítese, já que você tem apagão, né, ausência de luz, trazendo luz. Então, tudo isso, linguagem conotativa, ok? Figurada, resposta item B, certo? Questão 7. O apagão nos dará medo, o que poderá nos fazer migrar das grandes cidades, deixando para trás as avenidas secas e mortas. A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir. A palavra o, nas duas ocorrências, possuem classes gramaticais diferentes. Esse o aqui é um pronome demonstrativo, ele equivale a isso. O apagão nos dará medo. Isso poderá nos fazer, né? Então, esse o aqui, né? E o segundo o é o que, aliás, o primeiro o aqui, ó. O primeiro o, ele é um artigo, ok? Aqui ele é um pronome, tá? Então, tem valor diferente nos dois casos, tá? Ele é artigo porque aqui, ó, tá precedendo um substantivo, ok? Então, a primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira, certo? Na questão de número 7. 2. O verbo da primeira oração é transitivo direto? É aqui, ó, o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. O verbo é transitivo direto e indireto, ok? Então, essa 2 aqui, falsa. Secas e mortas nas respectivas ocorrências assumem um valor adjetivo? Ok? Sim, repare que os secas e mortas, ambos qualificam a avenida, que é um substantivo. Palavra que qualifica um substantivo é sempre um adjetivo. Então, a 3, verdadeira, 1 e 3, verdadeiros, resposta da questão 7, letra A. E mais uma questão de análise sintática, pessoal, olha ela aí de novo. Querem passar na prova? Querem ser professores do estado da Paraíba? Estudem análise sintática, ok? É mais uma questão envolvendo esse importante ponto da gramática do português. Na questão número 8, o apagão vai dividir as vidas... O apagão vai dividir as vidas, de novo, em dias e noites. Há uma figura de linguagem denominada o quê? Certo, pessoal? Aqui nós temos o seguinte. Vai dividir as vidas, de novo, em dias e noites. Ok? Aqui, na verdade, há uma espécie de atenuação do que está querendo ser dito. Ok? Na verdade, isso vai caracterizar o chamado eufemismo. Certo? Uma maneira diferente de dizer
a mesma coisa. Aqui poderia ser também uma figura como a personificação, tá? Mas no caso, o que se enquadra melhor aqui é o eufemismo. Ok? Dividir as vidas de novo em dias e noites. É como se dissesse, voltamos lá para os primórdios da humanidade, lá para os primórdios da criação humana, quando Deus criou, né, dividiu a imensidão em dias e noites, está lá no Gênesis, na abertura da Bíblia. Ok? Então é como se nós estivéssemos retornando para um tempo muito distante do passado, e isso é uma forma atenuada de dizer que nós regredimos, ok? Em função do apagão, por isso que tem aí um eufemismo, certo? Na questão de número 9, temos acabará a ilusão de clubbers e playboys, que terão medo dos manos em cruzamentos negros, e talvez o amor fique mais recolhido. A oração de destaque possui que valor? Ok? Esse que aqui, gente, é um pronome relativo, né? Quem terá medo, né? Os clubbers e os playboys. Então, esse que retoma clubbers e playboys, certo? Se é uma oração iniciada por um pronome relativo, só pode ser uma oração do tipo adjetivo, ok? Sempre que eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva. E sempre que eu tenho oração adjetiva, eu tenho um pronome relativo, beleza? Reparem também que se é adjetiva, uma oração adjetiva, tá lá, tem uma vírgula precedendo. E se é precedido de vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Então, aqui o valor é explicativo no 9. Ok? Não tem como ser aí diferente, certo? Vai ter um valor do tipo explicativo, portanto, item C, certo? O gabarito dessa questão apontou o item D, restritivo, mas não pode ser restritivo, pessoal, porque a oração restritiva, a oração subordinada adjetiva, restritiva, não pode ser isolada nem precedida por vírgulas. Se não tiver vírgulas, aí é restritiva, mas se tiver vírgula, obrigatoriamente é explicativo. Então, o gabarito lá apontou o item D, mas a resposta correta é item C, ok? E na última temos a transposição da oração. Talvez amemos mais a verdade dos dias para a voz passiva analítica, implicará o quê? Ok? Passiva analítica é aquela em que tem o verbo ser, tá? Então, talvez amemos mais a verdade dos dias. Talvez a verdade dos dias seja amada, porque aqui, repare, que o verbo da oração principal está no presente do subjuntivo, e isso força com que o verbo ser na voz passiva também fique no presente do subjuntivo, ok? Está aqui, ó, o presente do subjuntivo está aqui, e o verbo da oração principal vai para o particípio. Então, resposta letra A, ok? Na outra aqui, nem voz passiva se tem, né, gente? Aqui não tem voz passiva, aqui não tem voz passiva, ok? Então, seja amada é o item A, resposta da questão de número 10. Voz passiva que também tem a ver com o que, pessoal? Análise sintática, mais uma vez, ok? Então, esse é o ponto forte a ser estudado. Ok, pessoal? A gente encerra aqui mais uma videoaula. A gente espera que ela tenha sido útil para vocês, que eu tenha apontado aí os caminhos que levam vocês a uma aprovação. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, poste aqui no canal, que nós teremos todo o prazer do mundo em ajudá-los a dirimir essas dúvidas. Ok? Se a aula foi útil, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. A divulgação do nosso trabalho é muito importante, ok? E não deixe de se inscrever no nosso canal, gente. Muitas outras provas ainda serão comentadas aqui para ajudá-lo a conseguir essa aprovação, ok? Eu espero vocês então na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!